E vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Segundo Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante da tua sagrada palavra. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante de tão grande revelação tão rica, mas nós sabemos, ó Pai, da tua intenção de nos alimentar, de comunicar as tuas verdades ao teu povo em todas as gerações. Nós sabemos que tu és um Deus que escolheu determinados registros para que o teu povo fosse abençoado. E é nessa confiança e nessa esperança que nós pedimos que o Senhor, ó Pai, fale a partir da tua palavra ao nosso coração, por meio do teu Santo Espírito, que é aquele que ilumina a nossa mente, é aquele que aplica a tua palavra em nossa vida, Pai. Nós estamos aqui famintos, sedentos, desejosos de receber a tua palavra, conscientes da nossa limitação, mas conscientes também do teu grande poder, que é capaz de aplicar a tua palavra em nossa vida, de falar profundamente ao nosso coração. Dá-nos esta bênção nesta noite, Pai. Ajuda que os nossos pecados sejam confrontados, os nossos caminhos sejam endireitados, que não seja um homem falho, humano, falando, mas que seja o Senhor falando a cada coração por meio do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus está com o seu povo. Os estudiosos criaram uma expressão, estudiosos bíblicos, chamada princípio Emanuel. Todas as vezes, e não são poucas as vezes, que no Antigo Testamento Deus diz: Eis que estou convosco, eis que estou contigo. Várias vezes aos patriarcas ele disse essa expressão. Tanto que os estudiosos chamaram isso de princípio Emanuel. O fato de que Deus é com o seu povo, Deus é conosco. E quando vem Jesus Cristo no Novo Testamento, ele materializa, ele concretiza este princípio Emanuel, porque ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o próprio Deus encarnado, habitando no meio do povo, cheio de graça e de verdade. Deus está com o seu povo. O texto que nós temos diante de nós é um texto belíssimo, que mostra a assistência e a providência e a redenção de Deus sobre o seu povo. O texto nos traz muitas verdades, e eu destaco aos irmãos nesta noite 3 verdades. A primeira é que Deus está com o homem de Deus. No caso do texto é Eliseu. Mas Deus sempre está com aqueles que são seus profetas, que são seus servos. Deus está com o homem de Deus. Nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, o próprio Deus ordena a que Elias vá, encontre Eliseu e unja Eliseu como seu sucessor. A ordem vem de Deus. Elias então vai até Eliseu, que estava na ocasião lavrando um campo, e Elias lança o seu manto sobre Eliseu. E a partir deste momento, Eliseu então
passa a seguir a Elias e passa a servi-lo, uma espécie de um ajudante. Muito perto de partir para o Senhor, Elias diz a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu responde: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Já foi explicado aqui neste púlpito que porção dobrada era um direito que o primogênito tinha na herança. Ele tinha, sendo primogênito, direito à porção dobrada. E foi isso que Eliseu pediu de Elias: porção dobrada do teu espírito. Logo após Elias ser levado aos céus por um redemoinho, Eliseu feriu as águas do rio Jordão, como Elias já havia feito, com o manto de Elias, e o rio se abriu para que eles passassem. Depois, Eliseu efetuou o milagre nas águas de Jericó, tornando aquelas águas que eram impuras e estéreis, águas saudáveis. Indo para Betel, um grupo de jovens fez chacota com ele, chamando-o calvo, e o ponto ali é que aqueles jovens não queriam que o homem de Deus fosse para Betel, e ele amaldiçoou aquele grupo de jovens, e 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 daqueles jovens. Na sequência, Eliseu profetiza a vitória dos 3 reis, o rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom sobre Moabe. E aí nós chegamos no nosso texto, com Eliseu sendo reconhecido sucessor de Elias, fazendo milagres muito parecidos com os que Elias fizera no passado. E no nosso texto, então, nós vemos que aquela viúva reconhecia o ministério de Eliseu. Ela sabia que Eliseu era o homem de Deus. É por isso que no versículo 1, ela recorre a Eliseu. Ela diz a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Meus irmãos, aquela mulher, ela estava numa situação muito difícil, viúva, com 2 filhos, e foi reconhecendo que Eliseu era o homem de Deus, que ela foi atrás de Eliseu, para buscar ao Senhor, para ver se Deus, a partir do seu servo, fazia algo para salvá-la. Eliseu então pergunta àquela mulher: o que você tem em casa? E ela responde: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Então é que Eliseu vai ser usado por Deus para ser instrumento num milagre que vai salvar aquela família. Eliseu ordena para que ela peça aos vizinhos o máximo de vasilhas, né? O texto fala não poucas, no final do versículo 3, o máximo de vasilhas que ela conseguisse. E note que Eliseu sabia então a dimensão do milagre que aconteceria ali. Eliseu, sendo homem de Deus, ele tinha consciência de que Deus era abundante em graça, em benevolência, que Deus de fato faria um grande milagre. Por isso ele disse: peça o máximo de vasilhas que você conseguir, vasilhas vazias. Depois ele ordena que ela feche a porta sobre ela e sobre os seus filhos, talvez para que não fosse interrompida e para que o milagre fosse feito não em publicidade, mas em secreto. E por fim, depois que o milagre acontece, ele instrui aquela viúva para que ela venda aquela grande quantidade de vasilhas cheias de azeite, que ela agora tem em sua casa, para que ela pague as dívidas e para que ela viva com o restante do dinheiro. Aquela mulher saiu da pobreza ao ponto de ter que entregar os seus filhos como escravos para uma renda que daria para ela viver o resto dos seus dias com o que ela haveria de conseguir com a venda daquele azeite. Eliseu é o homem de Deus e Deus está com ele. Deus está usando Eliseu agora para confirmar que ele é o sucessor real de Elias. Assim como Elias havia socorrido uma viúva no passado, registrada em 1 Reis 17, uma viúva que estava também prestes a morrer de fome com o seu filho. Lá, Elias multiplicou a farinha e o azeite daquela viúva. Eis que aqui Eliseu faz um milagre muito parecido. Uma viúva que está prestes a morrer de fome, não tem nada na sua casa, está a ponto de entregar os seus filhos como escravos, e Deus usa Eliseu
para que multiplique o pouco azeite daquela viúva, para que assim a família seja salva. Irmãos, é impossível não pensarmos em Jesus Cristo multiplicando pães e peixes para matar a fome daquela pequena multidão na Galileia. E ali, mais do que matar a fome, Jesus os alimentou na sequência espiritualmente. Então, em primeiro lugar, Deus está com o servo do Senhor, Deus está com o homem seu. Em segundo lugar, Deus está com as viúvas. A vida desta mulher não havia sido fácil até este momento. Ela havia sido esposa de um discípulo de profeta que naquela época passava por perseguições. Eles haviam sido perseguidos pela maligna Jezabel. O texto nos fala isso no primeiro versículo, que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Nós não temos muitos detalhes de quem eram esses discípulos dos profetas. Eles aparecem no segundo livro dos Reis, nesta passagem, no capítulo 2 duas vezes, no capítulo 4, neste versículo e no versículo 38, no capítulo 6, verso 1, no capítulo 9, verso 1. Discípulos dos profetas. Os estudiosos creem que era um ajuntamento de homens piedosos que aprendiam com os profetas, primeiro com Elias e agora com Eliseu. Nós sabemos, meus irmãos, que houve uma grande perseguição por parte de Acabe e de Jezabel contra os profetas do Senhor. Possivelmente, então, este homem que morreu aqui, ele estivesse exatamente naquele grupo perseguido por Jezabel. Nós sabemos também que havia ali 7.000 homens que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal. Ele era um desses 7.000 homens que havia sofrido perseguição. Possivelmente este homem teve que deixar a sua família muitas vezes para fugir da perseguição, para se esconder de Jezabel. Perceba a vida desta mulher com os seus 2 filhos. Foi a vida de uma esposa de um homem que estava sendo perseguido. Talvez este homem estivesse entre os 100 profetas que Obadias escondeu em cavernas e que sustentou durante um bom tempo com água e pão. Possivelmente este homem fosse um dos 100. Na verdade, alguns estudiosos, dentre eles o historiador judeu Flávio Joséfo, acha que este homem era o próprio Obadias, que havia sustentado os profetas ali durante muitos dias com pão e água. Mas nós não temos certeza. Quem quer que tenha sido este homem, o fato é que ele foi fiel a Deus, porque o texto nos mostra isso, e morrendo deixou a esposa e filhos numa situação muito difícil, muito difícil. Esta mulher, então, além de ter sofrido por ser a esposa de um homem de Deus, agora ela está na pobreza, ela não tem nada em casa, e ela está prestes a perder os seus 2 filhos como escravos. A lei mosaica dava ao credor o direito de reivindicar a pessoa ou os filhos para que trabalhassem para pagar uma dívida. E eles deveriam trabalhar até o ano do jubileu. No ano do jubileu eles teriam o perdão. Imagine a angústia desta mulher. Ela não tem mais marido e agora ela está prestes a perder os seus 2 filhos. É aí que ela busca a ajuda de Deus por meio do profeta e Deus a salva. Deus faz com que ela agora tenha o seu sustento e que ela não perca os 2 filhos. Meus irmãos, Deus está com as viúvas. Em toda a Bíblia nós vemos Deus se inclinando para ajudar as viúvas. É notável isso. Esta mulher veio ao profeta com toda a sua dor, com a sua pobreza, com a sua angústia, com a sua solidão, com a sua vulnerabilidade, e Deus a socorreu, Deus a salvou. Essa é uma constante na Bíblia inteira. Na lei nós temos: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Ainda na lei, Deuteronômio 24, quando no teu campo cegares a messe e neles esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em
toda a obra das tuas mãos. Em outras palavras, quando alguém estava fazendo uma colheita e caía algumas espigas no chão, eles não deveriam apanhar aquela espiga que caíra, porque esta espiga era para o estrangeiro ou o refugiado, para o órfão e para a viúva, Deus cuidando daqueles que não tinham condições de alimentação. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher os frutos dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Ainda na lei, Deuteronômio 27, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Salmo 68, que nós lemos no início do culto. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Note, juiz das viúvas, é Deus quem julga a causa das viúvas. Há uma inclinação de Deus para cuidado com as viúvas. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Salmo 146, 9. Provérbios 15, 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. No Novo Testamento, uma viúva é elogiada por Cristo porque ela colocou no gasofilácio as suas 2 moedinhas que representavam tudo o que ela tinha. Uma viúva piedosa foi louvada pelo nosso Senhor Jesus. Em Timóteo, Paulo escreve a Timóteo recomendando: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Então Deus se importa com as viúvas. E no Novo Testamento se importa tanto que no momento em que as viúvas estavam sendo desprezadas na distribuição ali do alimento, ele instituiu o diaconato. Ele pediu que homens fossem separados para o cuidado das viúvas, porque elas não estavam sendo bem cuidadas. O segundo ponto que nós destacamos neste texto é que Deus cuida das viúvas. Ele se inclina, ele ajuda as viúvas. Em terceiro lugar, Deus está com os órfãos. Além de cuidar da viúva, Deus também cuidou daqueles 2 filhos que eram órfãos de pai. O seu pai havia morrido. O texto não fala a idade deles, mas no versículo 5 nós os vemos dando vasilhas para a mãe enchê-las com azeite. Note o verso 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então eles é que estavam passando as vasilhas vazias para que fossem cheias. E no versículo 6, nós temos um diálogo de um deles com a mãe. No versículo 6, no final do versículo, o versículo todo: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então, eliminada está a possibilidade de serem 2 bebês, porque esses filhos ajudaram a encher as vasilhas, e um deles pelo menos conversou com a mãe. Então não eram bebês, mas eram órfãos de pai. Quase todas as passagens da Bíblia que se referem a viúvas, referem-se também aos órfãos. Você deve ter reparado, os textos que eu li para viúvas sempre falam dos órfãos também. Então é o próprio Deus que também tem um cuidado especial com aqueles que são órfãos. Alguns textos nós já lemos, não é? Mas alguns não lidos. O Salmo 82, 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito e o desamparado. Salmo 146, 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Isaías 1, 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão. O Salmo 68, 5 nós lemos. E ele diz que o nosso Deus, além de ser juiz das viúvas, é pai dos órfãos. O nosso Deus é o pai dos órfãos. Provérbios 23, 10. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. E Tiago 1, 27, que nós também lemos no momento da leitura da lei. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Jó, ele repartiu o seu pão com órfãos, e tudo indica que ele criou alguns órfãos como seus próprios filhos. É o que nós lemos
em forma poética no livro de Jó, capítulo 31, 17 e 18. Diz assim, ele diz: se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Poeticamente, Jó dá a entender de que ele cuidou de órfãos como se fossem filhos seus. Davi trouxe Mefibosete para o seu palácio após a morte do seu pai, conforme está registrado em 2 Samuel 9. E nós temos na história da igreja uma história muito bonita sobre órfãos e sobre o cuidado do nosso pai sobre órfãos. A história de George Miller. George Miller foi um pastor que pastoreou uma igreja a vida inteira durante 40 anos. Ele foi missionário, foi um homem de muita oração. Ele fundou mais de 100 escolas, fundou orfanatos, e certa vez, possivelmente no seu primeiro orfanato, ele entrou numa manhã na longa sala de jantar, e na mesa estavam os pratos, as tigelas e os copos, todos vazios. E as crianças do orfanato estavam lá em pé, aguardando algum tipo de alimento. Não havia comida na despensa, e nem dinheiro para alimentar aquelas crianças. E George Miller então disse: crianças, vocês sabem que nós temos que ir para a escola, então vamos orar ao Senhor. E ele orou: querido Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá para comer. E no mesmo momento ouviu-se batidas na porta de entrada, e alguém foi atender a porta de entrada, e era um padeiro. E o padeiro disse: Sr. Miller, eu não consegui dormir na noite passada. De alguma forma eu senti que o senhor não tinha pão no café da manhã, e o senhor queria que eu enviasse um pouco de pão para o senhor. Então eu me levantei às 2 horas da madrugada e fiz um pouco de pão fresco e trouxe aqui para o senhor. Miller agradeceu o padeiro e louvou a Deus pelo seu cuidado e disse: filhos, agora nós não apenas temos pão, como nós temos o raro prazer de ter pão fresco na nossa mesa. Quando ele acabou de falar isso, ouviu mais batidas na porta de entrada. E quando ele foi atender, era o leiteiro. A carroça do leiteiro quebrou exatamente na porta do orfanato. E o leiteiro disse: eu preciso esvaziar a minha carroça, eu preciso tirar essas latas de leite para conseguir arrumar a roda da carroça. E eu queria doar esses leites para vocês. E assim, agora aquelas crianças tinham pão e leite. Meus irmãos, não há órfãos na família de Deus. Não há órfãos. Deus é o nosso Pai Celeste. Deus é de fato o Pai de todo órfão. Nós temos um Deus amoroso cuidando de nós, nas nossas necessidades. Concluindo, Deus está com o seu povo, Deus está com o homem de Deus. Deus esteve com Eliseu durante todo o seu ministério, abençoando-o como sucessor de Elias. E é muito interessante nós notarmos que Eliseu pediu porção dobrada do seu espírito a Elias, e no seu ministério, o seu ministério durou pelo menos 2 vezes mais do que o ministério de Elias, e com o dobro de milagres de Elias. Olha a porção dobrada acontecendo. Deus está com as viúvas. Ele esteve com esta viúva, cuidando e socorrendo no momento de angustiosa aflição. E Ele está com as viúvas do seu povo durante toda a história. E Deus está com os órfãos. Ele cuidou daqueles 2 órfãos de pai, e Ele tem estado com todos os órfãos, mostrando que Ele é o pai dos órfãos. Com Deus nós não somos mais órfãos. Algumas aplicações. Primeira, Deus cuida de cada uma das nossas necessidades e nos socorre. A palavra de Deus nos diz: meu Deus suprirá cada necessidade sua de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Deus providencia roupa para os nus, abrigo para os sem-teto, comida para os famintos, trabalho para os desempregados. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é confiar em Deus.
Ele garante na sua palavra que Ele não permite que o justo mendigue o pão. E por mais que nós passemos por dificuldades financeiras, por dívidas, por desemprego, por problemas, Ele nunca permite que nós cheguemos ao ponto de mendigar o pão. Há sempre um filho do Senhor nos ajudando, nos socorrendo em momentos difíceis. Assim como houve o socorro na vida da viúva e assim como houve o socorro naqueles órfãos lá na Inglaterra, com George Miller. Segunda aplicação. Deus cuida de presbíteros e pastores fiéis, que sofrem perseguições. Nós temos aqui um homem que era discípulo dos profetas, que juntamente com outros passou por muitas perseguições, ao ponto de morrer e deixar a sua esposa e filhos. Deus cuida dos presbíteros e pastores que passam por perseguições e não são poucos. Há centenas de presbíteros e pastores, e eu devo dizer, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são perseguidos, porque estão lutando pela verdade, porque estão lutando pelas Escrituras, porque estão lutando contra inovações que vêm de outras igrejas, e são perseguidos. Eu tenho alguns colegas que estão sem igreja, porque são colegas zelosos da palavra, e foram perseguidos, injustamente perseguidos. Alguns disciplinados pelos seus presbitérios, com calúnias, porque estavam seguindo a verdade. Mas Deus cuida de todos estes, de presbíteros e de pastores que são fiéis ao Evangelho. Deus está cuidando. E é honroso quando nós somos perseguidos pelo Evangelho. É honroso quando nós somos perseguidos por defender a verdade da palavra de Deus. É Deus quem cuida destes servos. Terceira aplicação, as esposas de presbíteros e pastores fiéis sofrem com seus maridos sendo perseguidos. Aqui no texto nós temos a esposa de um marido que foi perseguido, que era um discípulo de um profeta. E as esposas de pastores e presbíteros, elas sofrem. A viúva desse texto é muito parecida com a esposa de um pastor ou de um presbítero que passa por perseguição. Por isso, tenha carinho com as esposas de pastores e de presbíteros fiéis, porque elas sofrem muitas vezes a perseguição dos seus maridos. Temos aqui algumas esposas de presbíteros, uma de pastor e algumas futuras esposas de pastores. Quarta aplicação. Deus não faz milagres para promover espetáculos. Note que Eliseu orientou a viúva a fechar a porta. Não era para fazer um espetáculo. Era um milagre ali da providência de Deus, feito na privacidade daquela casa, de forma que nos nossos dias, meus irmãos, qualquer tipo de show da fé, cura de libertação, culto de libertação, essas coisas que produzem alardes para atrair pessoas, estão fora da palavra de Deus. O profeta falou, fecha a porta, e o milagre vai acontecer. Esse tipo de publicidade para atrair pessoas não tem base na palavra de Deus. Deus não fica marcando o horário para fazer o milagre. Deus não fica marcando o horário para fazer sessão de exorcismo. Essas coisas acontecem quando Deus quer. Erradas estão as igrejas que ficam fazendo esse tipo de espetáculo, esse tipo de publicidade. Quinta aplicação. Assim como os filhos da viúva, os nossos filhos devem aprender que quem nos alimenta não é o salário da empresa, não é o salário do pai, não é o emprego da mãe. Quem nos alimenta é Deus. O nosso sustento vem do Senhor. Os filhos desta viúva, eles viram com os próprios olhos que eles tinham um Pai Celeste cuidando deles. Eles tiveram um testemunho vivo ali, ao ver as vasilhas sendo cheias e o azeite se multiplicando. Eles perceberam que eles não eram mais órfãos, que eles tinham um Pai Celeste cuidando deles. Quando você então passar por dificuldades financeiras na tua família, perceba que este é o ambiente perfeito para que os teus filhos aprendam que o nosso sustento vem do Senhor, não vem do salário. Que o nosso sustento vem de Deus, que nós dependemos de Deus. É Ele quem nos dá emprego, é Ele quem nos dá salário. Não confiemos na nossa conta bancária, confiemos em Deus. E de novo, quando você passar por situações financeiras difíceis, lembre-se de que esse é o ambiente perfeito para que os teus filhos aprendam, e para que você aprenda
a dependência de Deus. Nós dependemos do Senhor. É Ele quem sustenta as nossas famílias. Sexta aplicação, devemos cuidar das viúvas. Primeiro, as da nossa família, e certamente você tem alguma viúva na tua família. E segundo, as da igreja. Por que a Bíblia não está dando ênfase nos viúvos? Porque geralmente o viúvo, sendo homem, sendo cabeça, ele tem força para se sustentar. Mas naquele contexto, as viúvas, meus irmãos, elas não tinham quem as sustentasse. É por isso a ênfase do Senhor nas viúvas. Nos nossos dias nós temos viúvas na nossa família e na nossa igreja. E o apóstolo Paulo dá uma instrução a Timóteo muito específica nesse sentido. Se alguém crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A instrução de Paulo é a seguinte: se você tem viúvas na tua família, cuide das viúvas. Porque a igreja vai cuidar daquelas viúvas que não têm família, que estão realmente desamparadas. A igreja vai cuidar do sustento destas viúvas. Lembremos-nos de que os diáconos foram instituídos justamente para cuidar de viúvas. E como é que nós cuidamos das viúvas? Orando pelas viúvas, visitando as viúvas, dando atenção a elas e, se preciso for, ajudando-as financeiramente. Lembre-se de que o nosso Deus, Ele tem uma inclinação para com as viúvas, e nós devemos seguir o mesmo caminho, cuidando e zelando das viúvas que estão no nosso meio. Sétima aplicação, penúltima, devemos cuidar dos órfãos. Houve tempo, meus irmãos, na história da igreja, em que os cristãos ficaram conhecidos porque eram eles que adotavam os órfãos. Isso sem falar das centenas de orfanatos que foram criados por cristãos. Mas antes disso, nós temos milhares de crentes que adotaram crianças. No Império Romano, quando os pais privilegiavam os meninos, e quando nasciam meninas, elas eram jogadas no bueiro, eram os crentes que iam lá e adotavam essas meninas. Assim, casais cristãos, que especialmente aqueles que não podem mais ter filhos, deveriam pensar seriamente em adotar crianças. Seriamente. Não aqueles que não podem ter filhos, mas aqueles que já tiveram filhos e não podem ter mais filhos, deveriam pensar seriamente em adotar crianças. Meus irmãos, nós somos 30, 40 milhões de evangélicos. Imagine se o povo evangélico brasileiro decidisse passar a adotar crianças. Nós esvaziaríamos os orfanatos. Aí sim nós mostraríamos ao mundo o que é evangelho. Então, casais cristãos devem pensar seriamente em adotar filhos, porque o nosso Deus é aquele que se inclina para os órfãos. Oitava e última aplicação. Esse texto, meus irmãos, aponta para Cristo de uma maneira impressionante. O texto não trata apenas de uma história sobre providência, de Deus salvando alguém que estava com fome, mas sobretudo de uma história sobre redenção. Note que o grande perigo daquela família não era tanto a fome, havia um perigo maior. Os filhos seriam vendidos como escravos. E a história de redenção, então, porque foi Deus quem providenciou o pagamento para que aqueles meninos não fossem feitos escravos. Foi Deus que os tirou da escravidão, pagando o preço, fazendo com que o azeite multiplicasse. E desta forma, ou da mesma forma, nós vemos que foi Deus quem providenciou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós não fôssemos mais escravos. Foi Ele que pagou o preço para que nós saíssemos da escravidão, e não apenas saíssemos da escravidão, para que nós fôssemos adotados como filhos. Em Cristo nós temos a redenção e temos a adoção também. E podemos agora dizer, Abba, Pai, porque nós somos feitos filhos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, sabendo que não foi
mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aqueles 2 órfãos de pai foram resgatados com o preço do azeite, com a venda do azeite. Nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos tirou da escravidão. Assim, meus irmãos, louvemos ao Senhor, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que providencia aquilo que nós precisamos, mas mais do que isso, Ele nos tirou da escravidão, Ele nos resgatou em Cristo Jesus, Ele pagou o preço para que nós fôssemos resgatados. Louvado seja o seu nome. Amém.